Olá, gente do YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Como puderam perceber pelo título, vamos falar um pouco da horta e das suas colheitas e como é que eu conservo, armazeno ou guardo estes alimentos. Eu sei que é um vídeo que não vai interessar a toda a gente, mas também sei que é um vídeo com alguma pertinência, é um vídeo com o qual eu me identifico e, portanto, ele vai estar aqui. Até porque é um conteúdo que eu gosto de partilhar e pode a ti não te ser muito útil, mas até ser útil a outra pessoa e ser a forma dessa pessoa descobrir aqui o nosso cantinho. Então, vamos falar um bocadinho de horta, não é? Como vocês sabem, nós temos uma hortinha bem boa, para ser franca com vocês. Não é o primeiro nem segundo ano que nós temos horta. Já temos algum tempo. A primeira vez que fizemos, pusemos pouquinhas coisas, a segunda vez pusemos mais e agora vamos mantendo um determinado padrão. Claro que depois estamos um bocadinho sujeitos àquilo que for o ano de colheita, né? Há anos melhores, há anos piores, há anos que temos mais coisas de algo, outros que temos menos. Mas eu gosto bastante de a ter. É um escape mental para o meu namorado, por mais que seja algo que trabalhoso a nível físico, mas é algo que para ele gosta, ele faz bem, e é algo que nos traz retorno. Então, no caso este ano trouxe-nos retorno desde junho, não é? Nós tivemos um ano bastante quente em maio, que eu acho que acelerou alguns processos, mas portanto neste momento estamos no finalzinho de julho e estamos na época de colheita maior. O que é que nós temos pela horta? Bem, batatas, cebolas, pepinos, tomates, pimentos, couve roxa, alho francês, couves e da família desse tipo de legumes, ou hortícolas, não sei como é que vocês denominam, leguminosas não é. Vocês entenderam? Tivemos mirtilos também, temos limoeiros, tenho visalis, deixem-me ver se não me esqueci. Uma coisa muito relevante, mas é mais ou menos dentro desse padrão de coisas. E, portanto, naturalmente, a primeira forma, eu vou falar de 3 formas de utilização, é fresca. Obviamente, comer coisinhas frescas na horta é top. Não há nada que chegue a tomate desta altura caseiro. Tipo, melhor coisa. Aquele tomate colhido e comido passado 1 hora, que não foi ao frio, que vem da horta direto, tem um sabor completamente diferente. Depois, o segundo método que eu vou falar, também muito utilizado, é a congelação. Portanto, a congelação também é algo que eu acabo por utilizar bastante para diversas coisas. Por exemplo, eu congelo courgette aos bocadinhos, eu congelo abóboras, eu congelo pimento, bastante pimento também, que vamos retirando depois ao longo do ano. Enfim, por exemplo, este ano consegui branquear um feijão verde e congelei, portanto já com aquele escaldar que serve para fazer para a congelação. Portanto, também temos um saquinho disso, quer que seja. E a terceira forma que eu vou falar, que é um bocadinho para não ter que congelar tudo, porque não dá, não há espaço, e às vezes nem sempre é prático, não é? Vamos falar de formas de conservação de algumas coisas. Por exemplo, vou falar de um exemplo de algo que eu sei que pode interessar algumas pessoas até para fazerem, não tem que ser naturalmente de coisas só que vêm da horta, porque podemos fazer, por exemplo, de especiarias, como canela, mas são os licores, não é? Eu comprei, por exemplo, cerejas, não eram minhas, mas estavam a um preço bastante acessível. Eu gosto de fazer cerejas em aguardente. Fica tipo aquela cereja de Moncherry, acho bastante agradável, gosto de ter para aquecer a alma no inverno. E depois, quando sobra a calda da aguardente, depois de se comer as cerejas, faço um licor, transformo em licor. Basicamente já tivemos a cereja a macerar naquele líquido, não é? Na aguardente. Depois faço uma calda de açúcar para acrescentar a este licor e, portanto, ficamos aqui com isto reinventado. Depois, por exemplo, tivemos bastantes pepinos este ano e a realidade é que pepino, para mim, ou é fresco, não é um legume que eu congelo, portanto, a outra coisa que eu fiz foram pickle. Eu não sou a melhor pessoa para dar-vos a receita de pickle, mas é uma coisa que eu vou testando, ok? Esta realmente é uma receita que ainda precisava de aprimorar, portanto, se vocês tiverem uma boa receita, deixem aqui em baixo. Eu fiz 2 fresquinhos de pickles, um já começamos a consumir, porque numa sandes fica tipo super gostoso, mas, por exemplo, é um pickle mais molezinho, sabem? Não fica aquela crocância como fica, por exemplo, em cornichões e assim. Mas eu gosto, acho que é saboroso, então
vamos consumindo e é a forma de prolongar a vida de legumes que lá está, ou é consumido na hora fresca ou vão-se perder. E portanto desta forma consigo prolongar a sua vida. Mais coisas que conservo. Eu conservo muito tomate, eu tenho ali imenso, depois vou-vos mostrar no final um bocadinho daquilo que é o meu cantinho de conservas feitas. Mas o tomate é muito bom para conservar, podemos congelar e também tenho tomate congelado para algumas utilizações, mas também é muito útil nós temos o tomate em fresquinho, muito mais prático para o dia a dia. Então eu faço 3 variações com tomate. Eu faço tomate pelado, eu faço molho de tomate e faço tomate triturado. Pronto, são 3 opções que eu acabo por fazer. Eu vou partilhar com vocês têm vindo a ver algumas imagens daquilo que eu vou falando, mas agora vamos ver algumas imagens do tomate pelado, como é que eu faço. Portanto, basicamente escaldo o tomate para poder remover a pele, corto em bocadinhos, coloco num frasco que foi previamente esterilizado com um bocadinho de sumo de limão e sumo de garrafa, que aqui é importante para ajudar na conservação. Posiciono lá dentro tomatinhos e depois alguns tomates também pelados ou mesmo com casca. Às vezes eu faço com casca, às vezes faço pelado, depende, porque por exemplo eu tenho tido muito tomate cherry e é bastante complicado de pelar tomate cherry, não é? Então acabo por utilizar a pele na mesma. Mas, portanto, eu trituro para fazer um pouco mais de sumo, não é? E preencho o frasco até à zona do gargalo com esse sumo. Deixo só assim um espaçozinho mesmo do próprio gargalo, faço uma boa limpeza do gargalo, fecho e vai para uma panela de água a ferver, preferencialmente coberto, está bem? Durante 10 minutos depois de levantar a fervura. Consigo conservar assim tomate. E faço este género de processo para molho de tomate, em que faço... Ai, e juro-vos... Os meus molhos de tomate desta altura são deliciosos, muito básicos, azeite, cebola, sal, às vezes um bocadinho de orégãos, outras vezes não leva, e o tomate, mas o sabor do tomate de agora, caseiro, a sério, é mesmo muito bom, tenho que experimentar. Portanto, ficam aqui algumas partilhas com tomate, que realmente é aquilo que eu mais faço conserva. Por exemplo, também cultivamos feijão este ano e temos feijão seco para utilizar. Houve um tipo de feijão que é o feijão fresco, em que ele não vai ter aquela secagem natural pelos feijões que nós compramos em pacotinho no supermercado, não é? Portanto, o que nós fizemos foi congelar esse feijão, mas o feijão típico branco e um outro que nós temos também cá em casa, que eu não faço ideia da variedade, conseguimos secá-lo, porque era feijão que aceitava esse tipo de armazenamento, e guardámos então para depois cozer outono e inverno, por assim dizer. Malaguetas também eu não tenho aqui em casa, mas o meu avô tem lá em baixo, então eu corto agora malaguetas que já estão madurinhas e deixo secar expostas ao sol, tá bem? É bom fazer isto nesta fase porque ainda temos uma umidade baixa e, portanto, elas acabam mesmo por secar de forma mais adequada. Existem formas de secar numa desidratadora ou no forno, mas acabam por ter um custo um bocadinho mais associado, enquanto que ao sol isso não acontece. E depois consigo guardar num fresquinho, depois de bem secas, não tendo umidade, e conservar durante todo o inverno. Portanto, ficam aqui estas sugestões também. Outra questão que eu faço, hoje não tenho aqui para vos mostrar, mas vocês já viram em imensos vlogs, caso acompanhem aqui o canal, ou então podem ver pelo Instagram, que também tem uma ou duas receitas lá de compotas. Portanto, eu faço compota, fiz compota de mirtilo, eu congelei mirtilo também, mas tenho estas duas opções. E faço compota de pêssego, nós não temos pessegueiro que dê o suficiente para sobrar para compota, peço desculpa. Perdão, mas temos, mas o pêssego nesta altura eu já o compro a 99 cêntimos, que é um preço bastante acessível, e tendo eu já os produtos, os frascos e os produtos para fazer as minhas conservas, acabo por preferir fazer uma compotazinha agora caseira, que o pêssego está a um preço bastante bom, às vezes até podem encontrar mais barato, por ser fruta bastante madura, e para compota está tudo bem, e fazer. E também podemos fazer fruta em calda. Por exemplo, tenho aqui estes 2 pêssegos, tinha um pêssego que tinha comido meio ao lanche, tinha-me sobrado outro bocadito, então acabei por utilizar e juntei mais um pêssegozinho que tinha parado, e portanto coloquei tudo num frasquinho com água quente e uma colherzinha de açúcar, bem fechado, vai novamente àquele banho de água quente, não é? Durante os 10 minutinhos depois de ferver, e ficamos com fruta em calda. Portanto, são estas um pouco das formas que eu tenho feito cá em casa para prolongar a vida dos nossos legumes. É uma área que eu acho muito interessante, que não existe muita informação, e isto também é uma parte que eu quero deixar aqui bem referida, é que assim,
Existem alguns livros, eu tenho um livro, depois tenho outro que menciona algumas coisas, existem mais outros, tenho outro na minha wishlist, mas ainda está aqui em desejo, por assim dizer, ainda não adquiri. São conhecimentos que eu normalmente estudo em inglês e procuro a informação americana, porque eles têm muito o hábito de fazer estas coisas, não é? Portanto, devemos sempre ter atenção. Claro que se estamos com dúvidas se o legume está bom, se nós fizemos o teste do olhar, do cheiro, do paladar e está alterado, descartem, obviamente. Atenção que todas estas questões são feitas em frascos relativamente novos, eles podem ser reutilizados, mas é uma segunda vida, não é quarta nem quinta vida dos frascos. E a mesma coisa, fazer o fecho em vácuo. Quando nós abrimos os legumes, os alimentos, eles devem fazer o packzinho, portanto, o vácuo deve ser criado. Se ele não tiver vácuo, tenham atenção. Mas isto para qualquer produto mesmo comprado de loja. Pode às vezes vir um produto com selo de vácuo quebrado, portanto, não é bom sinal. Mas pronto, isto aqui são algumas formas que eu acabo de fazer cá em casa, por isso é que eu não passei receitas específicas, porque isto é um pouco a responsabilidade, por assim dizer, de cada um. Mas são coisas que nós podemos experienciar, procurar e informarmos sobre. Agora, vamos conhecer então ali o meu cantinho, onde eu já tenho algumas conservas que fui preparando e algumas coisas guardadas. Então, meus amores, aqui é a despensa a despensa alimentar na despensa, e a zona superior deste móvel está reservada então para tudo coisas que são feitas em casa. Temos ali os nossos feijõezinhos caseiros secos, temos aqui azeitonas que estão no processo, porque isto já é do ano passado da colheita, não é? Então estamos aqui a fazê-las, e aqui temos então o meu estoque de coisas feitas em casa. Temos aqui exemplos de compota, esta é de mirtilo, esta também. Esta é de ameixo que eu fiz, olhem, eu virei assim no dia que fiz super quente e ela ficou super colada ali, mas foi por isso, não é? Porque a consistência está boa. Temos aqui de abóbora feitas no outono, temos alguns chutneys também que eu já fiz, também devem ser conservados agora nesta altura, porque é importante nós colocarmos as datas, porque estes produtos caseiros normalmente é 1 ano, está bem? Depois devem ser descartados. E então temos aqui, olhem, aqui por exemplo temos polpas de tomate, tipo tomates triturados. Ali atrás, aquele é um molho de tomate. Estes 3 são molhos de tomate. Olhem para a cor deste molhinho de tomate maravilhoso que eu aqui tenho. Estão a ver? Depois, o que é que temos mais? Temos os tomates pelados, está bem? Que é o tomate assim mais inteiro. Eu por baixo aponto sempre a altura em que os fiz. Mais, temos os pickle de pepino. Tenho um aberto no frigorífico, mas tenho aqui outro de reserva. E um pickle também de cenoura. Tenho aqui também o pêssego em cala, portanto são aqui alguns exemplares, mas se formos a ver, em termos de tomates caseiros, eu tenho, olhem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de tomates pelados, 2 de tomate tipo triturado, polpa de tomate, e 3 de molho de tomate, que é feito em conjunto com a cebola, não é? O resto é mais natural. E fica aqui, eu gosto de cobrir sempre com o paninho, porque estas coisas devem ficar num ambiente mais escuro, é que não tem grande espaço, então cubro sempre um bocadinho, porque a luminosidade é sempre mais reduzida. Alguns têm até, como podem ver aqui, estes tecidozinhos por cima que acaba por ajudar a escurecer um bocadinho. E é isto para já que tenho. Não é muita coisa, não, mas se for a juntar à courgette congelada que já tenho, à abóbora congelada que também está lá em baixo, aos tomates, aos pimentos, parece que não, mas é alimento para alguns meses, está bem?